Hoje eu quero falar com você do coração de Daniel. Daniel, ele era um homem muito temente a Deus. Ele viveu muitas coisas difíceis, mas ele também teve a oportunidade de ser honrado e de receber a glória toda para ele. Mas em nenhum momento Daniel aceitou essa glória. Ele foi fiel ao Senhor, aos princípios que tinha no seu coração sobre a palavra de Deus. Daniel, ele era o único naquele lugar, naquele reinado, que conseguia fazer interpretações dos sonhos, das revelações que o Senhor dava. Ele era o único e Daniel não se exaltou. Daniel foi humilde. Daniel reconheceu a grandeza de Deus em tudo. E teve o segundo reinado de Belzazar, filho de Nabucodonosor. E Belzazar, ele recebeu uma revelação porque ele infringiu a lei, né, do Senhor. Ele foi um homem sem sabedoria, ele fez idolatria, ele usou coisas consagradas de Deus para festa, bebedeira, para outros deuses. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? E Daniel foi chamado para revelar o que uma mão tinha escrito na parede, através do pecado de Belzazar, que veio essa mão escrita, né, escrevendo na parede, e ele não sabia o que era, mas o rosto dele ficou pálido, ele ficou com medo, ele sentiu no seu espírito uma aflição. É tipo assim, cara, eu fiz algo muito errado. E ele sentia essa aflição de morte dentro dele, e ele procurou com urgência alguém que pudesse revelar o que estava escrito naquela parede. E ele disse que aquele que revelasse, ele ia dar todas as honrarias, ele ia dar presentes, ele ia fazer o terceiro maior autoridade no reino dele. E então não tinha ninguém a não ser quem? O Filho de Deus, né? O Filho de Deus, que eu digo, porque Daniel era um homem temente a Deus. Ele se posicionava em obedecer. Ele não tinha vaidade, ele não tinha vanglória, ele não tinha esse ato de achar que ele era melhor do que qualquer um ali, porque somente ele podia revelar. Mas ele tinha humildade. E quando o rei chama ele, o rei oferece tudo isso. Eu vou ler aqui para vocês. Fala: se você me disser o que significa aquelas palavras, eu o vestirei de roupas reais, colocarei no seu pescoço uma corrente de ouro, e você passará a ser a terceira autoridade do reino. Então Daniel respondeu ao rei: majestade, guarde os seus presentes, ou então ofereça isso tudo a outra pessoa. Eu lerei a inscrição para o rei. Então foi isso que Daniel disse para o rei. Daniel não se deixou deslumbrar por aquilo que foi oferecido para ele. Ele sabia que não tem nada mais valioso do que a presença de Deus. Nada pode comprar o amor de Deus, os dons de que Deus te dá, a revelação de que Deus te dá. Daniel, ele sempre orava, buscava, consagrava. Ele sempre teve comunhão com o Altíssimo. E através dessa comunhão, Daniel conseguia obedecer, porque ele sabia quem Deus era. Muitas vezes na sua vida, você precisa buscar mais a Deus, você precisa se entregar mais a Deus, para que Deus se revele na sua vida e você consiga ter um nível de intimidade e confiança que Daniel teve. Eu e você precisamos mergulhar nesse amor. Lá em Ezequiel fala também que nós precisamos ir a águas mais profundas, porque nós precisamos alcançar um nível de intimidade com Deus, onde nós não temos medo de perder coisas, pessoas, mas que a nossa confiança esteja totalmente nele. E como é difícil você realmente fazer aquilo que agrada a Deus, como é difícil você obedecer, como é difícil você se entregar, você tirar um tempo de oração, você jejuar, você sacrificar algo, né, que Deus tem pedido para você. Como é difícil, porque nós temos o coração duro e para a gente obedecer, primeiro nós vamos ter que buscar a Deus, para a gente entender o amor dele, para a gente viver esse amor e chegar no nível que Daniel chegou. Daniel não obedecia porque ele era forte, porque ele queria. Ele obedecia porque o Espírito de Deus estava nele. Por meio da obediência, Daniel, da persistência e perseverança e o crescimento espiritual, Daniel obteve um dom de revelação.
Daniel obteve o ato de obedecer, porque ele se inclinava a obedecer, a orar, a buscar. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós busquemos, que nós oremos mais, que nós nos consagramos mais, para que nós cheguemos a esse nível de espiritualidade, intimidade, de busca. Porque quando nós realmente conhecemos a Deus, nós não vamos nos ensoberbecer, nós não vamos achar que isso vem de nós, que os dons vêm de nós, que nós somos maiores. Não, nós vamos ter humildade. E tudo que Deus nos revelar e fizer na nossa vida, nós primeiro vamos dar honra e glória para Ele. Porque realmente, meu irmão, não tem outro a não ser Deus que faz tudo, que tem o poder de transformar tudo. Você precisa entender que tudo que acontece na sua vida, Deus permite, porque você é apenas um ser que sem Deus você não é nada. Então não deixe o orgulho. Ó, os reis aqui tinham dinheiro, tinha pessoas, tinha exército, tinha tudo. Mas o rei, que era o pai de Belzazar, no reinado dele, como ele se engrandeceu, se ensoberbeceu, ele ficou como um louco, como os animais. E Deus entregou a palavra para ele através de Daniel. Deus disse para ele se arrepender, para ele mudar, para ele obedecer, para ele amar as pessoas, cuidar das pessoas. E ele obedeceu somente 1 ano do seu reinado. Depois ele olhou para tudo que ele tinha e se engrandeceu, falando que ele era dono de tudo e que por causa dele ele tinha esse reino, por causa dele tudo acontecia. E Deus fez o quê? Deus cumpriu a promessa que se ele se exaltasse, Deus ia abatê-lo. E Deus fez isso, porque o orgulho precede a queda. Deus fez com que ele vivesse 7 anos como um animal irracional e louco. E depois de 7 anos, ele retornou à sua consciência, voltou e conseguiu reconhecer quem era Deus e nunca mais ele se exaltou. E Deus fez o quê? Deus deu todo o reinado para ele de volta. Tudo que era dele antes não se perdeu. Porque Deus ele não quer te prejudicar, ele não quer te deixar falido, Deus não quer te deixar mal, meu irmão. Deus quer que você aprenda que ele é o único que pode te ajudar. Ele tem o ouro, ele tem a prata, ele tem o poder, mas ele tem a salvação, que é o mais importante. A salvação em Cristo Jesus. Às vezes, para você obedecer, você vai percorrer um caminho, mas Deus não se importa, porque Ele sonda o seu coração. E essa palavra que Deus tem para a sua vida hoje, busque ao Senhor de todo o seu coração. Assim como Daniel, esteja um coração disponível, obedeça a Deus, não se orgulhe dos seus feitos, das suas riquezas, do seu carro, do que você tem. Tudo isso vai ficar quando você partir. Se orgulhe de ser filho de Deus, de poder fazer algo para Deus, de poder glorificar o nome de Deus nessa terra. É isso que Deus quer de você. Um coração sincero, um coração quebrantado. E Deus quer que você se relacione com Ele e que quando Ele te honrar, que você glorifique o nome dEle, que você não mostre coisas, mas que você glorifique o nome dEle, porque coisas sem Deus não tem valor. A sua família sem Deus não tem valor. As suas riquezas sem Deus não tem valor. Nada tem valor se a presença de Deus não for com você. Também Moisés disse isso: Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não dou mais nenhum passo. E é isso que Deus quer que nós façamos. Sem a presença dele, não podemos ir, não podemos dar um passo, porque sem ele não conseguimos. Que nesse dia essa palavra venha falar no seu coração. Não seja orgulhoso, não seja rebelde, não ache que você tem o poder de mudar a vida das pessoas ou que você é melhor que alguém. Nós viemos do pó e do pó voltaremos, porque o orgulho só vai fazer você cair. Mas seja humilde. Pergunta para Deus: Senhor, eu tenho sido orgulhoso? Quebranta meu coração, muda a minha visão, minha perspectiva de adoração. Até mesmo quando eu oferto, eu adoro o Senhor, eu preciso ter humildade, porque eu estou só devolvendo aquilo que o Senhor me deu. Então seja grato, meu irmão, enche o seu coração da presença e da palavra de Deus. Tenha um dia abençoado, renovado pelo Espírito Santo e que cada dia mais Deus venha encher o seu coração de paz, amor, alegria, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida, no nome de Jesus. Creia nesse poder restaurador. Creia e viva intensamente a palavra de Deus, para que você possa ser como Daniel,
Tenha um coração disponível e obediente, não porque você é bom, mas porque você conhece o nosso Deus.